seja bem-vindo. Nós hoje vamos dar prosseguimento ao nosso assunto carreira de fé. Nós vamos falar especificamente sobre dons espirituais. Nós vamos ler o texto de Efésios 4, nós vamos ler 4 versículos, o verso 7, o verso 8, o verso 11 e o verso 12, assim respectivamente. Diz assim: Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, vamos fazer uma pequena revisão do que estudamos no nosso último vídeo, que foi logo no início, falamos dos tipos de dons. Em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, tem a lista daqueles dons que nós falamos no nosso último vídeo. Existe o dom natural, o dom espiritual e o dom ministerial. No caso do texto de Coríntios, ele não fala de dom natural, mas ele fala das operações. O verso 6 diz assim: há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Algumas outras versões trazem realizações. E o que é essas realizações? Elas são justamente oriundas, elas vêm desse dom que é um dom natural, que é Deus que dá. Você não busca, eu não busco, né? Nós nascemos com ele. Não é umas pessoas que têm e outras não. Todos nós temos algum dom natural, alguma habilidade com a qual nascemos com ela. Para dar exemplos é simples. Se você vai ser tesoureiro na igreja, você precisa, no mínimo, ser bom com números e você precisa ser organizado. Se você vai cantar na igreja, você tem que ser afinado. Você vai tocar na igreja, você tem que ter um mínimo de aptidão com o instrumento. Então, o dom natural, ele nos ajuda e muito a fazer várias das tarefas que existem na igreja. Então, há um chamado específico para quem tem essas habilidades. E nós vamos tratar disso num outro vídeo. Então, nós falamos do dom natural, que é Deus que dá, todos têm, e eles servem para fazerem as operações ou realizações. No mesmo texto de Coríntios, no verso 12, no capítulo 12, o verso 4 diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Veja que a coisa mudou. Antes, o mesmo Deus opera tudo. No verso 6. Agora no 4, né, e a ordem está invertida propositalmente, o Espírito é o mesmo. Então aqui fala dos dons espirituais. Tanto é que no mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios, a lista completa dos dons está do verso 8 ao verso 10. Mas o que acontece? Os dons espirituais, eles podem ser buscados. Deus pode te conceder? Pode. Mas você pode buscar. Tanto é que Paulo fala: buscai os melhores dons. Como assim melhores dons? De acordo com a necessidade da igreja, porque é para a edificação do corpo. Se todos falarem em línguas e não houver interpretação, não resolve. Se todos falarem em profecia, mas não tiver o dom de sabedoria, não resolve. Então a gente tem que buscar os melhores dons para a nossa situação local, né? Por isso que Paulo fala, primeiro, você pode buscar, é algo que você almeja, busque o melhor dom para a sua situação atual na sua igreja local, para que você possa compor as necessidades do corpo. Agora, falando de dom ministerial, o verso 5 diz assim: e há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É interessante que aqui, quando fala o Senhor, se aplica ao Senhor Jesus. Falou-se de Deus, lá no verso 6, falou-se do Espírito, lá no verso 4, e agora no verso 5, o Senhor Jesus. E aí a lista completa dos dons ministeriais é visto lá naquele primeiro texto que nós lemos em Efésios 4:11.
E o que são esses dons ministeriais? Para a gente começar, então. São uma autoridade, veja bem, não é autoridade assim, quem tem o dom ministerial é o líder da igreja. Não necessariamente. Mas é uma autoridade dada pelo Espírito Santo em determinada área, né? Nós vamos falar daqui a pouco a lista dos dons e a gente vai entender. O único que teve os 5 dons foi o Senhor Jesus, mas ninguém tem, porque a plenitude vem do Senhor Jesus. Então, aqui nessa terra, ninguém tem os 5 dons. Então, você tem o líder da igreja, que ele vai ter, pode ter um ou mais dons. Essa palavra nos mostra, né, que alguns apóstolos tiveram mais do que um dom ministerial, tá? Mas os 5 não tem. Então, o que acontece? Para que o corpo, mais uma vez, para que o corpo tenha o melhor benefício, pessoas que não são líderes da igreja podem ter o dom ministerial. Pessoas até que não têm cargos podem ter o dom ministerial. Mas aqui há um negócio que é muito interessante. Nós não podemos pedir o dom ministerial. O dom ministerial é dado por Deus para aqueles que são vocacionados. Mas é assim? É assim. Então, há um propósito de Deus para a vida de algumas pessoas. Tanto é que a Bíblia fala, nem todos serão mestres, nem todos serão evangelistas, nem todos serão apóstolos, nem todos serão pastores. Porque esse corpo unido, cada um fazendo a sua parte, edifica os santos e edifica a obra do ministério. Então a gente tem, vamos falar só a ordem, que eu acho que é bacana a gente relembrar. Falando de dons espirituais, eu me lembro muito de um louvor de uma igreja que eu fui muitos anos e que é bem bacana, que a gente faz com que a gente não esquece. Então a gente tem os dons espirituais, que são 9. Sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecia, discernimento, línguas estranhas e interpretação. Então são os 9 dons espirituais. E nós temos os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vamos falar agora do que significa cada uma dessas palavras. Eu acho muito importante, eu gosto muito de trabalhar com o significado das palavras, porque muitas vezes a gente usa muitas palavras, mas se esquece dos significados originais. E para a gente manter um padrão, nós fomos então para o grego, tá? A etimologia da palavra lá no grego, para que a gente pudesse ter uma uniformidade. Então, falando de apóstolo, do grego, apóstolo é aquele que é enviado para uma missão. Vale lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o apóstolo, ele é enviado para uma missão, né? Então, é aquele que vai, abre igreja, é aquele que é enviado pelo Senhor. Profeta, do grego, aquele que fala em nome de outro. Adivinha de quem? Ele fala em nome de Deus. Então, o profeta, ele traz um recado de Deus. A gente sempre associa o profeta como falar coisas que não sabemos, e faz todo sentido. Deus sabe de todas as coisas. Podemos falar do futuro? O profeta pode falar do futuro? Claro. Porque Deus conhece o futuro, conhece o presente, conhece o passado. Então, o evangelista já é aquele que traz boas novas, né? O evangelho justamente são boas novas. Boas novas agora de uma possibilidade de reconciliação do homem com Deus, que não era possível por causa do pecado. Então esse é o evangelista, é aquele que é o portador, é aquele que porta boas novas. Pastor, do grego, é aquele que apacenta, é aquele que cuida das ovelhas, né? A gente hoje ouve, é o que a gente mais ouve falar, o pastor da igreja. Então, mesmo que nós, nesse vídeo, a gente fale sobre o pastor, não quer dizer o dom ministerial do pastor. Mas é porque nos dias de hoje, a gente tende a falar o líder da igreja como o pastor. Mas, então, vamos lá, o pastor pode ter
né, vários dons ministeriais. O dom ministerial de pastor é um deles. Para finalizar, o mestre do grego, lembrando que todas essas etimologias foram tiradas do grego para a gente ter uma uniformidade. O mestre é aquele que ensina. Num termo atual, é um professor. Então, aquele que tem facilidade de ensinar, aquele que tem facilidade de transmitir, aquele que gosta de estudar. Então, esse é o mestre. Então, quando Deus concede dom ministerial às pessoas, ele dá autoridade nessas áreas. Isso é muito importante para que a igreja cresça. Isso é muito importante para que outros irmãos sejam treinados. Uma das funções daqueles que têm dons ministeriais é preparar os santos, é capacitar os santos. Eles são extensões do ministério. Então, tem um pastor líder, ele vai ter um ou mais dons ministeriais, e podem haver pessoas que têm cargos ou não na igreja que também têm dons ministeriais. E essas pessoas, né, são extensões do ministério, fazendo com que a igreja tenha os 5 dons, que são muito importantes para o seu crescimento. E a gente vai falar agora de algo que eu gosto muito, que é a questão da analogia dos 5 ministérios com a mão. Então, vamos lembrar. Polegar é o apóstolo. O apóstolo, ele consegue ter acesso aos outros dons ministeriais. Ele tem um pouquinho de cada um dos dons. Ele não tem todos os dons. Mas até por uma questão assim de lógica, ele precisa ter. Porque é ele que vai abrir igreja. Então ele precisa ter um pouco de cada um dos 4. Né? Para ele poder formar aquela estrutura inicial. Mas a gente vai falar disso com detalhes daqui a pouco. Então, o polegar é o que tem acesso aos demais dedos, apóstolo. O que aponta fala do profeta. É aquele que traz o recado de Deus, é aquele que mostra a direção que vem do alto, a direção que vem de Deus. Por isso, o profeta. O maior, eu brinco que é o mais aparecido, tá? Não entendam isso pejorativamente, é o evangelista. Por que ele aparece mais? Porque é aquele que normalmente fica em evidência, porque é aquele que normalmente tem mais contato, especialmente com aquelas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor. É aquele que está nos púlpitos levando a mensagem, é aquele que normalmente, ele, com a vida dele, vem sinais, né, operações de maravilhas, curas. Então ele é muito visto, ele é muito visível. Por isso, o dedo maior. Então, este é o evangelista. Esse daqui é o que tem a aliança, né? No caso da mão esquerda, né? No caso dos casados, né? Dos noivos, esse seria o dedo da aliança, mas sempre ele é o dedo da aliança. Compromisso. Esse é o dom ministerial do pastor. É aquele que dá literalmente a vida pelas ovelhas. É aquele que trata, aquele que cuida, aquele que acolhe, aquele que recebe com muito carinho. Não que os outros não recebam. É muito bom todos entenderem que são características que são mais marcantes. Como nós dissemos antes, é uma autoridade que Deus dá. Então essas pessoas têm uma capacidade de acolhimento muito grande. Então esse é o pastor. E para finalizar, o mestre, que é o dedo menor. É aquele que chega onde os outros não chegam. É aquele que se aprofunda mais. É aquele que é mais detalhista. Aquele que busca um pouco mais. E Deus dá a capacidade, a facilidade também de ensinar. Então esse é o mestre. Então, recapitulando. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Esses são então os 5 dons ministeriais ou 5 dons da graça. Vamos começar então a falar do apóstolo. Lá em 2 Pedro 1:1 diz assim:
Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, está claro que Pedro tinha o dom ministerial de apóstolo. E a gente consegue ver características diferentes? Consegue. O apóstolo, como é aquele que vai abrir igreja, ele é um empreendedor. Ele tem isso marcante na sua vida. Porque o empreendedor é aquele que olha e vê um futuro em algo, vê uma possibilidade, um potencial que os outros não veem. O apóstolo é justamente assim, ele chega num lugar, às vezes é até um lixão. E ali ele olha, aqui vai ser construída uma igreja. E às vezes as pessoas até riem, as pessoas, debocham. E passam alguns anos, a igreja está ali edificada. Esse é o apóstolo. Ele consegue ver uma igreja onde ninguém, nenhum outro vê. Ele possui um pouco de cada um dos outros dons, igual nós falamos anteriormente. Ele consegue atrair pessoas e montar uma estrutura inicial. Depois, é importante que a igreja, então, ela tenha agora pessoas que tenham cada um dos dons, para que haja um aperfeiçoamento do corpo. Aqui é uma visão minha. Existe um dom espiritual que precisa estar na vida do apóstolo. Quando a gente terminar o estudo, você vai começar a avaliar a sua vida e ver se Deus te deu um dom ministerial. E se você concluiu que você é essa pessoa, você que quer sair, que quer... Hoje são os nossos missionários. Eles precisam ter esse dom ministerial. E um dom que tem que ser perseguido, tem que ser buscado, na minha opinião, é a fé. Porque você precisa crer naquilo que você não está vendo. Você não está vendo uma igreja ainda pronta. Às vezes você está vendo só um terreno, às vezes você está vendo só uma pequena cidade, um pequeno bairro. Mas você precisa ter a fé. Então, o apóstolo precisa buscar de Deus cada dia mais fé. Para crer naquilo que ele não consegue ver. Ele já tem essa característica. Mas quando Deus concede isso, é ainda melhor. Porque quando as provas vierem, ele vai ter a tranquilidade de saber que Deus vai operar em favor da vida dele. Então falamos do apóstolo. Dom espiritual que deve buscar fé. Vamos falar agora do profeta. Os irmãos se lembram, né? Esse dedo aqui, apóstolo, é o dedão. O texto é em João 4,19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Claro, mulher samaritana falando de Jesus. Então Jesus tinha o dom ministerial de profeta. Claro que ele tinha os 5, né? Característica do profeta, ele é ousado. Porque ele ouve a voz de Deus e ele não tem dúvida do que Deus falou e leva aquilo para a congregação, leva aquilo para o pecador. Ele normalmente confronta o pecado. Ele normalmente traz consolo, ele traz o encorajamento da parte de Deus. Então o profeta é o que tem o recado de Deus. O evangelista também tem essa característica de confronto. Ele também tem essa característica de trazer encorajamento, né? Da mesma forma que o profeta. Agora, o profeta, enquanto enquanto o evangelista, acontecem muitas curas, maravilhas com a vida dele, já no caso do profeta, é um recado claro da parte de Deus. Então a gente vê no evangelista normalmente acompanha a carreira dele, curas e operações de maravilhas. Na carreira do profeta, a gente vê um recado claro de Deus, quando Deus quer confrontar o pecado, quando Deus quer encorajar, quando Deus quer dar alento. Por quê? Porque Deus conhece as nossas vidas mais do que a nós mesmos. E o profeta, ele recebe de Deus esse recado. E com muito carinho ele repassa para a congregação. Então ele é ousado. Entrega o recado de Deus sem duvidar. Ele também é muito sensível à voz do Espírito Santo. Então é aquela pessoa que
ouve, às vezes, literalmente a voz de Deus, ele tem sonhos, Deus pode revelar as coisas. A vida do profeta é assim. E o dom espiritual fundamental, na minha opinião, é a profecia. Ele precisa ter o dom de profecia. Ele precisa receber esse recado de Deus para que ele possa passar isso para a congregação. É como se o profeta fosse uma espécie de bússola. Então, a bússola sempre aponta para o norte. O profeta traz o recado de Deus e aponta sempre para a vontade de Deus. Então, por isso que é muito importante a presença do profeta. É muito importante a presença do apóstolo, porque ele começa tudo. E agora nós vamos um pouco mais para frente. Evangelista. O texto é em Atos 21, 8. E no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos. Filipe era diácono e ele tinha essa capacidade de evangelizar, né? Vocês conhecem bem o texto lá do eunuco, uma outra oportunidade a gente traz. Deus falou, vai lá e fala com ele porque ele precisa de uma orientação. Numa outra oportunidade nós vamos conversar um pouco mais sobre esse texto. O evangelista tem que ser um comunicador. Não necessariamente ele tem que ser comunicativo. Às vezes você pega um evangelista e ele, quando não está pregando, ou quando ele não está falando de Jesus, ele pode ser até mais calado. Mas quando ele começa a falar, ele não tem dificuldades de se expressar, de falar aquilo que é a vontade de Deus. Então ele é um comunicador, ele precisa ser. É algo que Deus concede a quem tem essa característica, a quem tem esse dom ministerial. Facilidade de falar com qualquer um sobre Jesus. Normalmente o evangelista é assim. Seja onde ele estiver, no ponto de ônibus, na escola, se havendo oportunidade e às vezes até não havendo, ele cria a oportunidade. Tem um profundo amor pelo pecador. Ele ama aqueles que ainda não alcançaram o que nós alcançamos, que é a salvação em Cristo Jesus. E ele faz de tudo, ele procura fazer para que as pessoas alcancem isso que nós temos. Essa é uma característica muito marcante do evangelista. E ele tem uma facilidade muito grande de convencer do pecado e do vazio que é causado pela falta de Jesus. As pregações do evangelista, elas enfatizam muito isso. A situação que você está agora, a situação que você pode chegar, o pecado, você está vazio porque você não tem Jesus. A facilidade que ele tem para construir esse convencimento é muito grande. E na minha opinião, um dom espiritual que é fundamental para o evangelista é justamente a operação de maravilhas. A palavra fala sobre Filipe, que onde Filipe ia, os demônios saíam, haviam curas, operações de milagres. Então, na vida do evangelista é muito importante. Isso não é de forma nenhuma, tá? Para louvor da vida dele. Porque isso não é dele. Tanto é que é algo que você busca do Espírito Santo. Mas é algo que é marcante e precisa ser presente na vida do evangelista. Então, se você sente que você tem essa facilidade, você sente que você tem esse chamado, busque de Deus para ver se é isso mesmo e busque de Deus esse dom, o dom de maravilhas. Seguindo em frente, nós vamos falar agora do pastor. Atos 5:2. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com um espírito pronto. O pastor é aquele que é a principal característica dele, ele é paciente, ele é amoroso, ele abraça, ele cuida. Então a paciência é uma característica muito grande na vida do pastor. Tem grande facilidade de acolher, grande facilidade de receber as pessoas, muitas vezes feridas, muitas vezes entristecidas, e ele chega, ele acolhe, ele aconselha,
e as pessoas se sentem bem. Outra característica, ele tem profundo amor pelos crentes. Não que ele não tenha amor pelo pecador. Mas o seu foco, normalmente a sua atenção está no crente, na sua ovelha. Tanto é assim que ele é um pastor que normalmente não é muito de sair da igreja local. Normalmente ele é um pastor que fica ali por muito tempo. Cuida e trata os feridos de forma extraordinária. Então, a característica do pastor é essa. E na minha opinião, um dom espiritual que o pastor precisa ter é sabedoria. Por quê? O pastor não pode se deixar cegar pelo amor. Porque ele também precisa corrigir. Porque ele também precisa orientar. Às vezes ele precisa confrontar. E normalmente, se o pastor se deixar levar só pelo amor pela ovelha, às vezes a ovelha não é corrigida e aí um problema se instala. Por isso que é muito importante ao pastor buscar de Deus o dom de sabedoria. Para a gente terminar, nós vamos falar do mestre. 1 Timóteo 2,7 diz assim: para o que fui constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo. Uma característica do mestre é que ele é detalhista. Normalmente ele quer aprofundar, ele quer o detalhe, ele quer ver a questão, o momento histórico, ele quer ver qual era o recado de Deus para o povo naquela época. E Deus concede a ele ver revelações, ver conexões que muitas vezes os outros não veem. Ele alcança o que os outros não alcançam, ele aprofunda. É uma característica do mestre. Ele tem que ter até um cuidado para não ser muito demorado em suas palavras, porque tem muito conteúdo. Tem profundo amor por aprender e ensinar. Gosta de aprender, gosta de se debruçar e buscar a verdade, buscar aquilo que Deus quer, terminantemente contra a heresia, e tem grande facilidade em ensinar. Agora, um dom espiritual que, na minha opinião, precisa estar na vida do mestre é o discernimento. Por quê? Porque o dom de discernimento, ele te dá a capacidade de ver se o espírito que está operando é do homem, é de Deus ou do adversário. Porque muitas vezes, debruçado no estudo, existe uma parte que é óbvio que a gente sempre ora, a gente sempre busca de Deus para estar conosco, mas há uma busca que ela às vezes é intelectual, às vezes ela é só realmente, às vezes ela pode ter uma parte acadêmica. E a gente tem que ter um cuidado para ver se aquele conteúdo é algo que está no coração do homem, ou se é algo que realmente vem de Deus, ou se é algo que não vem de Deus e nem do homem. Às vezes é um pensamento, é uma conexão que não é bíblica, às vezes é uma heresia, e o cuidado que a gente tem que ter isso não pode ser levado para a igreja. Então nós vimos os 5 dons ministeriais, nós vamos encerrar aqui. Se você tem mais dúvidas, se você quer saber mais, fiquem à vontade em nos procurar, em fazer algum comentário. Existem vídeos de pastores que também são referências nesse assunto. Meu conselho é: busque mais, ore mais e procure entender se você faz parte desse grupo de vocacionados. Porque talvez você nunca tenha se dado conta, mas Deus quer te usar. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo.